A questão, irmãos, é que ou estamos parados, esperando que Deus se movimente, ou estamos nos movimentando para a direção errada. E eu não sei especificamente em que grupo você está hoje de manhã. Mas uma coisa eu sei. Deus te encontrou. Amém? E nunca é tarde para corrigir rotas. Nunca é tarde para redirecionar os caminhos que te leva para a plenitude daquilo que Deus tem, preparou, reservou com tanto amor para você. Amém, irmãos? Eu queria que você lesse comigo alguns versículos. Se você trouxe Bíblia, gostaria que você lesse comigo alguns versículos da palavra. Nós vamos seguir aqui uma linha de raciocínio que Deus vai trazer e ministrar aos nossos corações. João capítulo 4, versículo 23, é um texto conhecido, mas eu queria que você lesse a parte B do versículo. João 4, verso 23. Para quem não conhece esse texto, Jesus está conversando com uma samaritana. E nessa conversa ele diz que, no verso 23, virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os que o Pai procura. Diga comigo, são estes o que o Pai procura. Amém? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Esse texto você também conhece. Aqui fala a condição que Adão se encontrou depois do pecado. A palavra de Deus diz que ele tinha comunhão com Deus, mas depois que ele pecou, algo aconteceu. E no verso 9 diz que Deus chamou o homem e perguntou para ele: onde estás? Diga comigo, Deus perguntou onde o homem estava. Amém? Vamos continuar. Gênesis 3:9. Vamos agora para Lucas capítulo 1. Aleluia. Verso 39. Na verdade, verso 38. Aqui é um episódio que você também conhece, onde o anjo Gabriel apareceu para Maria para dar a belíssima notícia que ela iria dar à luz, a um filho chamado Jesus. Depois que a notícia foi dada, no verso 38, Maria disse para o anjo que estava representando Deus aqui. Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Diga comigo, Maria disse para Deus: eis-me aqui, cumpra em mim toda a sua vontade. Lá em Atos capítulo 13, no verso 22, aleluia. Atos 13, versículo 22. Aqui está trazendo um cenário do que aconteceu no Velho Testamento. Na ocasião, Davi, que nós conhecemos ele hoje
como um homem segundo o coração de Deus, porque essa declaração foi ecoada, né? E no verso 22 de Atos 13, diz: depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diga comigo: Deus achou Davi. Eu não sei se você percebeu, irmãos, no que você acabou de ler. Eu entendo que nós, como crentes, filhos de Deus, nós temos expectativas em Deus. Mas esquecemos que Deus tem expectativa em nós. Alguns de nós estamos buscando e acessando Deus. Alguns ainda tateando para ver se consegue achar. Alguns na sua tentativa de achar, mas com o coração distante, ainda não encontraram. Porque o Senhor disse que aqueles que me buscam de todo o coração me acharão. Mas sabe, irmãos, a proposta dessa manhã é nós entendermos o que se passa na mente de Deus em relação a nós. Como estamos lidando com as expectativas de Deus, quais as respostas que estamos dando para Deus em relação àquilo que Ele espera de mim e de você, porque Ele espera. Nós lemos aqui especificamente 4 versículos. O primeiro fala que Deus procura. Diga comigo: Deus procura. Se Ele procura, Ele continua procurando. No segundo versículo, Ele pergunta. Na sua procura, Ele pergunta: onde estais? Mas nós lemos 2 passagens. Uma delas, onde Deus encontra, e ao encontrar, Ele elogia: achei. Eu procurei, mas achei a Davi, homem segundo o meu coração. Mas no outro texto, nós encontramos uma resposta de quem estava do outro lado, de quem foi encontrado, mas deu uma resposta para aquele a quem procurava. Maria disse: eis-me aqui, a tua serva está aqui, disponível, acessível. Não importa a perseguição que se levante, não importa a pressão, não importa a dificuldade, não importa se eu ainda não tenho conhecimento, eu quero fazer tua vontade, eu quero te agradar, eu quero ser plena no propósito que você tem para a minha vida. E foi isso que encontramos, irmãos. Uma pessoa simples, que embora seja uma na multidão, diante da procura incessante de Deus por um coração sincero e contrito, por um coração desejoso, por um coração ávido, por um coração que não estava dormente, por um coração que desejava ir mais além, um coração que desejava ir mais profundo. E era exatamente o que Deus desejava, era exatamente o que Deus procurava. Ei, eu quero te dizer que Deus não mudou, e Ele continua procurando, Ele procura e deseja, irmãos. Agora a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: Deus tem essa liberdade, essa proeminência de olhar para nós e dizer: eu encontrei?
Porque se eu pudesse, irmãos, dar um título na mensagem dessa manhã, eu diria: onde você está agora? Amém. Eu sei que muitas vezes nos encontramos em condições e posições privilegiadas. E porque estamos em condições favoráveis ou em posições privilegiadas, nós estamos enganando a nós mesmos como quem já chegou, como quem já alcançou, como quem já conquistou tudo o que tinha de conquistar. Estamos no reino com uma predisposição tão acentuada em colher, em receber, em ser favorecido, em ser beneficiado. Colocamos tanta força, tanto empenho para que as promessas se cumpram nas nossas vidas. Mas eu pergunto, irmãos, existem promessas da parte de Deus para as nossas vidas que recai sobre nós uma responsabilidade, que muitas vezes promessas cumpridas não vai trazer privilégios, mas vai trazer responsabilidades. Promessas cumpridas não vai trazer os benefícios que muitas vezes almejamos e buscamos, mas vai requerer posicionamentos, vai requerer mudanças de rota, vai requerer decisões de qualidade, decisões acertadas, decisões alinhadas. Agora eu pergunto, irmãos, que tipo de promessa nós estamos buscando? Que tipo de culto nós estamos dando? E quando dedicamos tempo na palavra e na oração, qual a real motivação que temos em relação ao que fazemos? Porque me parece que o povo de Deus, do tempo moderno, tem empenhado força e diligência para fazer as coisas para Deus, as coisas de Deus, mas que reflete num benefício próprio. E quando se trata da outra parte do evangelho, quando se trata da outra parte da proposta, porque você leu agora na sua própria Bíblia, Deus falando toda a minha vontade. Ele não disse a minha vontade, Ele disse toda a minha vontade. Irmãos, não adianta querer a parte da vontade. Não adianta querer cumprir apenas 50%. Existe uma outra parte que talvez você ainda não conhece. Existe uma outra parte que você precisa desejar para que você alcance uma maturidade que você ainda não alcançou. E talvez essa outra parte vai requerer de você nessa manhã uma mudança não apenas de mentalidade, mas de interesse. Deus não vai entrar e fazer só porque Ele quer. Ele espera de você uma resposta. Onde você está agora? Onde você está agora, diz o Senhor. E se você se encontra numa condição ou numa posição confortável e privilegiada, não é que Deus quer te tirar dessa posição, mas Deus quer te mostrar que o lugar que estamos nem sempre representa o lugar que Deus nos chamou para estar. Por mais favorável e confortável que seja. O conforto ou a falta do conforto não é o fator determinante que revela se eu estou ou não na vontade de Deus. Mas a preguiça, o desprezo, a leveza, a falta de interesse, o conformismo, isso revela muita coisa, irmão. Isso revela que estamos tão bem ao ponto de se importar apenas com nós mesmos. Mas Deus tem uma nota diferente para você nessa manhã.
Deus quer que você toque uma nova música. Deus quer que você ouça uma nova canção. Porque o novo precisa ser substituído, irmãos. O velho precisa ser substituído pelo novo. Você está pronto para trocar suas vestes de tristeza por alegria? Você está pronto para trocar suas vestes de cansaço, de fraqueza, pelas vestes de fortaleza, de poder, de graça, de ousadia? E se essa troca requerer de você ir a lugares que você ainda não foi? E se essa troca requerer de você fazer coisas que você ainda não fez, ainda que seja dentro da sua casa, ainda que seja dentro da sua igreja, ainda que seja dentro de você? Aleluia. Tinha um homem na Bíblia, irmão, chamado Pedro. E Pedro, embora ter tido fases diferentes, e é possível que você tenha vivenciado fases boas, fases ruins. E eu sei que muitas vezes quando estamos vivenciando fases ruins, ficamos tão pesarosos, tão desanimados, ao ponto de desistir de nós mesmos. Mas Pedro, irmãos, teve uma fase tão boa em relação à resposta que ele estava pronto para dar para Deus, que lá em Atos 11, no versículo 13, se você está com a Bíblia aberta, volta 2 páginas, por gentileza. Atos 11, versículo 13, diz assim: e ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé um anjo, que dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele vai te dizer palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Irmãos, um anjo apareceu para alguém, representando Deus, dizendo para esse alguém: vai lá, vai buscar Pedro, vai chamar Pedro, porque eu achei Pedro. Pedro estava disponível, Pedro estava numa condição e numa posição que poderia ser creditada na divindade, na eternidade. Amém, irmãos? E Pedro foi o responsável naquele dia de dar uma resposta para o Senhor, não apenas de palavras, mas Pedro se deslocou, foi até a casa, fez aquilo que tinha que ser feito, falou da palavra de Deus e aquele homem foi salvo. Mas eu quero dizer que não foi sempre assim na vida de Pedro. Talvez a gente vê tantos exemplos bons, e ficamos desanimados pelos exemplos bons que encontramos na Bíblia, porque olhamos para a nossa vida e não percebemos nem sequer a metade daquilo que a Bíblia mostra na vida de alguns personagens. Mas eu quero trazer à sua memória que Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, dias se passaram, Jesus foi crucificado, ressuscitou, começou a aparecer para os discípulos por 40 dias. Mas na sua primeira aparição, ele diz: manda chamar os discípulos e a Pedro. Ei, se você está aqui nessa manhã e por algum motivo você se viu excluído, se viu fora do plano, do propósito, se por algum motivo você nessa manhã está se martirizando por erros do passado, eu quero te dizer que o mesmo Deus que mandou o anjo chamar Pedro quando ele estava disponível, é o mesmo Deus que está dizendo: ei,
Manda chamar ele também, manda chamar ela, porque os meus planos não mudaram, o meu propósito não mudou, a minha intenção não mudou, o meu desejo não mudou. Aleluia! Ontem tivemos 2 ministrações maravilhosas. Se você não esteve aqui ontem, sugiro que você assista o YouTube, né? E acompanhe. E uma das coisas que foi falada ontem pela Karina, e eu anotei, foi: estamos negligenciando no simples. E talvez em busca do sofisticado, em busca do moderno, em busca do melhor de Deus, estamos passando por cima de coisas que não deveríamos passar. Estamos esquecendo coisas tão simples, mas que são tão importantes e necessárias, que não deveríamos esquecer. E tem um texto em Mateus capítulo 21, e eu queria que você abrisse sua Bíblia por gentileza. Aleluia. Mateus capítulo 21. No versículo 31, diz assim: Jesus diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade eu digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Você ouviu o que eu acabei de ler? Jesus está dizendo, naquela ocasião, que as prostitutas e os publicanos, um público que talvez não sejam benquistos, mas eles estavam entrando antes de um outro grupo, que aparentemente era um grupo benquisto. Agora, a pergunta é: por que esse grupo estava entrando antes? Porque se entra, acessa. Se entra, desfruta. Se entra, conforme Jesus falou para Nicodemos, aquele que entrar vai ver. Porque quem não nascer de novo não pode ver, nem pode entrar no reino dos céus. Mas a pergunta é: por que esse público entrou e ainda entrou primeiro? Quando a gente volta a um versículo, a gente tem a resposta. Verso verso 32. A gente leu o 31 ou 32? 31. Vamos para o 32. Diz assim: João chegou a vocês apontando o caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Você percebe, irmãos, que alguém pregava, alguém ensinava, e do outro lado, alguém não cria? E às vezes a falta de consideração por aqueles que transmitem a palavra é sinônimo da falta de consideração pela própria palavra. Jesus não fez milagres porque havia falta de consideração para com Jesus. Uma vez que havia falta de consideração para com Jesus, havia também falta de consideração para com a palavra. E porque esse sentimento existia entre o povo, a palavra não se manifestou. O que Deus queria fazer na vida das pessoas, Ele não conseguiu fazer. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Então me parece, irmãos, que a consideração que estamos dando, seja àqueles que transmitem as palavras, ou seja, a própria palavra, está determinando a intensidade ou a velocidade que precisamos ter para entrar e acessar. Porque outros estão entrando antes de nós. E não há problema nisso. O problema é, por que você não está entrando? Por que você não está comendo? Por que você não está bebendo? Por que você se machuca tanto? Você não foi criado para ser derrotado. Você não foi criado para viver machucado. Você não foi criado para viver de frustração em frustração, de decepção em decepção. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele é a fonte de água viva. E aquele que entrar vai beber dessa fonte. E para entrar você precisa, irmãos, tomar uma decisão e um posicionamento. Eu vejo portas que se abrem para novas portas. E você precisa passar por essa porta para que outras se abram. Eu vou dizer de novo, eu estou falando pelo Espírito. Você precisa entrar por essa porta para que outras se abram. Aleluia! Aleluia. Acidente. Fica na palavra. Eu não vou nem olhar para cá. Que isso é consideração com a palavra, irmãos. Amém? Aleluia. Desculpa aí, viu? Depois o Alex paga a conta. Aleluia. Olha aí. Eu quero perguntar algo para você. Se você está livre para entrar, por que ficar de fora? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus um dia encontrou Pedro. Pedro estava junto ao mar. Era o lugar que ele estava sempre. E ele chamou Pedro e disse: vinde a mim, eu vou te fazer pescador de homens. O tempo passou, Pedro aceitou aquela proposta e disse: eu vou entrar por essa porta. E entrou. E os dias se passaram, irmãos, e chegou um dia que alguém falou sobre impostos e Jesus estava com Pedro novamente, e ele disse para Pedro: Pedro, para que esse imposto seja pago, o meu e o teu, vai ao mar. Olha só, foi do mar que Pedro tirou ele. E quando Pedro estava junto ao mar, ele pescava para sobreviver. Ele pescava para suprir suas necessidades e para satisfazer a sua vontade. Sim ou não? Mas Jesus tirou ele de lá, muito provavelmente porque chegou o tempo na vida de Pedro que ele viveria para Deus, não mais para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou.
E chegou uma belíssima oportunidade na vida de Pedro. Olha, agora é a hora de você ir para o lugar de onde eu te tirei, para você fazer algo que você não fazia antes, só que agora, dependendo do meu poder, e o sobrenatural estará com você, para que naquele mesmo lugar, onde os incrédulos estavam, onde os caluniadores estavam, onde os mentirosos estavam, onde a situação estava tão complexa na sua vida, você vai voltar lá e você vai fazer algo sobrenatural, você vai fazer algo espetacular. Você está pronto para voltar lá com outra estrutura, com outra roupagem, com outra mentalidade, com maturidade? Você está pronto para voltar lá agora, não para fazer a sua vontade, mas a minha vontade? Porque, irmão, Jesus chamou Pedro para fazer a vontade do Pai. Que desafio! Acreditar nas palavras do Mestre, ir para o mar, que talvez teria sido tentador para ele, porque ele vivia lá, ele gostava de lá, e ele agora tinha que voltar lá, enfrentar a tentação, lidar com a vontade de querer ficar lá e não voltar mais. Mas ele disse: o mestre está me chamando para uma porta que está se abrindo. Irmãos, pode ser que aquilo não mudou no âmbito natural na vida de Pedro, mas dentro dele, ele subiu de nível. Dentro dele ele teve uma experiência que ninguém teve. Dentro dele gerou musculatura, irmãos, para o que Pedro ia fazer no seu futuro. Por que fugir da responsabilidade? Por que querer se esconder? Por que querer se omitir? Deus te chama nessa manhã para que você se levante e diga: eis-me aqui, cumpra em mim toda a sua vontade. Não estamos dizendo que no mar não vai ter situações contrárias. O mesmo Pedro que outrora estava no mesmo mar, Jesus disse, quando ele estava no barco: vem, vem. Lá atrás Jesus disse: vai arrumar e pega a moeda na boca do peixe. Agora Jesus está dizendo: vem. Irmãos, o reino de Deus é o lugar onde você deve estar preparado para ir e para vir. Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Queria chamar o Ministério de Música. Louvado seja o Senhor. Eu queria que vocês cantassem aquela música de consagração que você estava contando hoje. Como é a música mesmo? Deus me chamou. Aleluia. Nós temos 8 minutos e eu quero aproveitar esses 8 minutos, irmãos, para que você possa fazer o que você sabe que já precisa fazer. Amém? Eu não sei se vão apagar as luzes, mas enquanto o Ministério de Música canta, podem começar. Deus me chamou, Aleluia. Para tudo abandonar. Você faz sua oração onde você está. Levanta suas mãos, fecha seus olhos. Aleluia. Me convidou para nele confiar. Minha vida é uma oferta em seu altar.